Dia, pessoal, tudo bem? Então vamos hoje para nossa live, né? 12 semanas para mudar uma vida. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver que a Elaine vai entrar, né? Então, hoje segunda-feira, né? A gente vai falar um pouquinho sobre... Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bom dia. Elaine, tudo bem? Tudo bem, e você como está? Tudo ótimo, né? Melhor agora, nessa segunda-feira linda, maravilhosa, né? Onde a gente vai continuar o nosso assunto da semana passada, né? 12 semanas. Na realidade, a gente vai iniciar, né? Porque a semana passada a Sim, gente iniciou o processo, mas hoje vai ser um dos primeiros passos, né? Que a gente vai trazer. Então, seja isso. bem-vinda. Como é que foi o teu final de semana? Como é que você está? Final de semana foi muito tranquilo, muito bom. Essa noite foi bem tumultuada. Sonhei com um laboratório onde recolhiam lágrimas. Olha só, era um estudo de Olha, lágrimas. O que isso quer eu, dizer, o que né? que me veio, né? Tipo, já, quando tu falou assim, já me veio sobre esse trabalho que a gente está fazendo, né? Recolhendo lágrimas, né? Então, quantas dores e sofrimentos que daqui a pouco a gente vai trazer consciência, né? E vai transformar essas lágrimas em alegrias. Muita Pois é. gente. É um projeto bem lindo, não? Muito lindo. Muito lindo. Quer falar um pouquinho sobre ti, Elaine? Sobre o teu Sim. trabalho? Eu vou falar um papo que depois eu esqueço. Então, vai lá. Sou Elaine de Moraes, terapeuta integrativa, consteladora. Entrando ali no feed, você vai ver todas as ferramentas que eu trabalho, hipnoterapeuta. Dentro da constelação também há a possibilidade de fazer uma regressão em certos casos, assim, quando você chega numa dor, a hipnose é incrível para liberar traumas, né? Então, eu trabalho com a hipnoterapia também. Sou de Quedas do Iguaçu, Paraná, e tenho o meu trabalho online e presencial para as pessoas mais próximas. Que show. E quem estiver longe quiser vir, que venha também. Amém, Quem né? tiver que chegar, que chegue. Então tá. Sejam todos bem-vindos nessa linda segunda-feira que se inicia dessa semana. Então tá. Meu nome é Daniela Bonacina, né? Sou consteladora familiar e organizacional, terapeuta sistêmica, né? Trabalho com barras também, né? Mesa quântica. Faço na área familiar, tanto na organizacional também, né? E também, quem tiver interesse, atenda online. Meus contatos estão ali no link da minha bio. E meu foco, né, é contribuir com as pessoas, né? Trazer mais consciência, menos situação de dor, né? Porque na realidade, às vezes a gente fica preso durante tanto tempo numa situação, quando às vezes em 15 minutos a gente tem uma nova consciência, a gente consegue fazer novas escolhas, né? Então, é esse o propósito, né? Contribuir. Porque Nossa, nada. como é grandioso esse trabalho, né, Dani? Meu Deus. Porque a partir do momento que a gente entra em estado de contribuição, é um estado de graça. Porque algo dentro de nós se movimenta de uma maneira tão linda, tão pura, né? Uhum. Que parece coisas que não é da nossa realidade atual, né? A partir do momento que você entra num trabalho de constelação ali, você colocar a par do teu dia a dia, o trabalho que você faz e a grandeza dele, não tem explicação. Porque é tanto amor que a gente doa É. que isso é um transbordar mesmo, né? Só mandar
link aqui para o pessoal. Vai lá e manda. E tu Sim, sabe que assim, é amor porque não tem, né, explicação. Porque outro dia eu tava racionalizando sobre isso, né? E é amor, é entrega, é propósito. Não tem, sabe? Não tem. Não tem outro caminho, assim. Isso é uma entrega total nossa, né? então, um dos trabalhos mais maravilhosos que eu já... Eu, na realidade, bom, a gente constela praticamente quase todos os dias, né? Tipo, a gente se constela. Então, eu digo que praticamente todo mundo teria que, sabe? Porque, assim, a partir do momento que tu constela, tu olha para a origem das situações que tu vive, das disfunções que tu vive, né? Aquilo para de se repetir, né? Na tua vida. Então, às vezes, a gente fica num ciclo, né? Que não tem, tu não vê saída, né? Tu não consegue, tu fica ali naquele círculo e tu tá de novo, e tu vai, tu vai, tu vai, tu não vê saída, tu não vê solução. E a partir do momento que tu traz uma nova consciência, assim, tudo fica mais leve, sabe? Então, a gente, né, eu vejo pelo feedback, né, dos clientes também, então, problema de conquistar cliente, já vai lá e já, tipo, na mesma semana que constela já tem cliente. Dificuldade de sair do emprego para ir para uma nova vaga. Daí, tipo, quando vem, já vem, né, a notícia que recebeu uma nova proposta, sabe? É tão bom saber que a gente tem essa possibilidade, né? Porque muitas vezes as nossas crenças nos trouxeram, né? Que tem que se contentar com aquilo que a gente tem, que a gente não pode querer mais, né? Que tem que trabalhar dentro de um sistema, porque muitas pessoas, né, trabalharam durante muitos anos e né, dentro da mesma empresa e tal. Isso não é mais necessário hoje, né? A gente tem o direito de escolher aquilo que é melhor para nós. Então, Até mesmo a crença em se tornar um profissional liberal, né? Você tem também. o seu espaço e pode ser um quarto, teu espaço, teu escritório, pode ser a tua casa, a tua sala, Uhum, né? Então, hoje, exato. assim, a internet veio muito para agregar tudo isso, né? Porque nos possibilita estarmos em vários lugares ao mesmo tempo, né? Exato. E quando E acontece. levando aquilo que cada um precisa ouvir, porque quem se conecta é aquela pessoa que precisa ouvir algo. Exato. Não é ninguém mais, ninguém menos, né? São aqueles que precisam ouvir. Porque tudo que a gente fala aqui vai fazer sentido para alguém. Nem que seja para uma pessoa, mas vai fazer sentido. Chegando a uma, tá excelente. Já É, tá excelente. já tá excelente, né? Então, quantas pessoas, né, têm a crença também que dentro de uma organização é seguro. Me fugiu a palavra agora. Não era para ser. Então, quantas vezes, né, ou dentro de um sistema, de um trabalho específico, né, às vezes também muitos pais querendo que os filhos sigam determinada profissão, né, e a pessoa vai ter sucesso naquela área? Não vai ter. Não vai, porque a infelicidade pode até ter um salário exorbitante, assim, exorbitante. Mas não vai ter paz, não vai ter felicidade, né? E é possível ter, né, um salário que a pessoa considere, né, exorbitante, considere próspero, né, dentro daquilo que a pessoa gosta, é satisfeita, é possível, né, indiferente do trabalho que vai fazer, né. E a partir do momento que você tem conhecimento desse primeiro passo que nós vamos passar hoje, e o que você está fazendo da sua vida? Quais as histórias que você vem contando ao longo do tempo que você diz, não, isso não dá, isso eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo, eu sou inseguro. Porque
Essas são questões que nós trazemos para o nosso dia a dia. É a história que contamos. Tá Eu com não medo? tenho Eu dinheiro, aquilo não não tenho funciona, dinheiro. eu não posso. A partir do momento que eu me proporciono a ter o melhor para mim. Porque é bíblico. Vamos derrubar uma crença. Pedir e obtereis. Ele disse o que você podia pedir? Não. E ele é o mestre dos mestres, né? Ele veio para nos deixar uma mensagem de amor. Nós não estamos aqui para sofrer. Estamos sofrendo pelos nossos atos. E, na Ah, mas realidade, eu sempre fiquei desde pequenininho. Você sofreu porque te contaram histórias que você comprou como verdadeiras, né? e são escolhas, né? Eu vejo que muitas vezes a gente escolhe sofrer, né? Porque ficar no Eu papel de preciso que vítima é alguém melhor. tenha pena de mim. É, eu quero que as pessoas tenham pena de mim, eu quero que as pessoas vejam que eu tô sofrendo, né? Então, isso, sofrer é uma escolha. É mais fácil sofrer do que ser feliz, né? Então, quantas vezes ser feliz vai te tirar do teu sistema, muitas vezes a gente tem medo, né, de ser diferente dos nossos familiares, ser diferente dos nossos amigos, né? Porque você pode ver, né, se você entra num ciclo de amizades ali, se um tem um hábito, um costume, todos acabam tendo aquele hábito, aquele costume, né? Então, Porque é moda, né? Eu não posso ficar fora do meu círculo de eu não amigos. posso ficar. Então, né? Exatamente. E nós, pais, somos responsáveis. Por quê? Porque basta a responsabilidade de educar é nossa. Não é a sociedade, não é professores, somos nós, pais, responsáveis. Então, meu filho é. O que acontece dentro de casa é que teu filho começou a agir assim, né? Porque ele é o reflexo, ele é espelho nosso. Os filhos. Ele é o nosso espelho, né? Então, Exatamente. a grande responsabilidade inicial é dos pais. Aí chega numa escola e encontra professores disfuncionais, porque o sistema não ensina a olhar o ser. Ele olha todo pelo externo, né? E a gente também entra no julgamento, criticando, falando, né? E o que que se mostra ali? Se mostra que eu preciso olhar o ser, o interior daquela criança, daquele aluno que chega à escola. A partir do momento que eu começo a olhar que dentro dele existe todo o sentimento, uma bagagem que traz de casa. A minha cidade é sempre dizer, tem uma escola particular, né? Está tudo pública. O sistema educacional não prepara professores Não, para que olhem com um novo olhar para as crianças, né? não. Então, se o sistema preparasse profissionais para trabalhar no mundo interno dos alunos, trabalhar o externo seria muito mais fácil. Porque quando um aluno vem para a sala de aula, o que, que ele vem? Não é só ele. Tem pai e mãe atrás. E tem todas as dificuldades dentro de uma casa. Às vezes a criança só tá chamando a atenção ali, né? Quando Quantas acontece situações. algo que eles gritam, que eles se revoltam, é um chamado. Por favor, me ajudem. Sim, houve uma falta, houve algum caso ali que houve uma agressão física, mental, moral, né? Muitas vezes discussões dentro de casa, né? Brigas, traições, tudo isso influencia na criança, né? Muitas vezes, tipo, tem pais que dizem, né? Lógico que fazer na frente é muito pior, né? Do que as situações que ocorrem por trás, mas indiferente se a criança presencia ou não, fica no sistema familiar e a criança, no inconsciente dela, ela vai saber, né, que existem as disfunções no relacionamento. Então, tudo isso gera dor, gera sofrimento, vai gerar disfunções na criança, né? E a partir do momento que os pais se corrigem, a criança melhora, a criança vai ter mais paz, a criança vai eliminar ali essa disfunção que está se apresentando, né?
Nós viemos para sermos felizes, como já disse anteriormente. E o que então eu estou fazendo para que isso aconteça, né? Essa é uma pergunta. O que você tem feito para que a felicidade se encontre no seu lar, para que você possa viver grandemente em paz, harmonia, equilíbrio, tendo um sono curador, porque o sono é curador, né? Enquanto as pessoas têm problema de insônia, né? Deitam, não conseguem dormir, ficam revivendo histórias, né? Ficam imaginando que situações poderiam ter dado certo ou não poderiam. E, na realidade, tudo acontece da forma que tem que ser. E a partir do momento que tu olha para as dores, olha para as situações, olha para a origem, tu consegue ter uma nova solução, consegue ter uma nova história, consegue fazer aquilo que você ama, consegue ter resultados, consegue ter clientes, né? É um processo de construção, né? Uhum. Mas primeiro eu preciso reconstruir dentro de mim, limpar memórias, né? Principalmente Dores. as dores, aquele você não pode, que ouvimos quando criança. Muito, né? Precisamos liberar. Exatamente. Então, ontem, agora me veio uma situação, né? Ontem eu tava na piscina e tinha uma menininha de uns 2 aninhos, né? E ela colocava a boia, o pai dela tava dentro da piscina e ela tava fora. Ela colocava uma boia grande, ela pegava e se atirava dentro da piscina, né? Sozinha. E eu disse, gente, que bênção que essa menina tá tendo, porque isso aí pra vida dela vai ser assim, olha, maravilhoso, porque ela vai ir, ela não vai ter medo, ela não tá sendo podada, né? Que ela não pode, que ela não consegue. Então, eu vejo tantos adultos, né, com medo da água, com medo de nadar, com medo de entrar na água. Lógico que isso existem várias disfunções por trás, né? Muitas questões que tem que olhar lá na raiz, podem ser várias as razões. Mas, assim, eu disse, gente, olha a maravilha que está sendo dessa menina, tipo, uns 2 aninhos, assim, sabe? Ela com aquela boia lá se jogava lá dentro, esse gente, que bênção, eu disse, né? O pai ali dando todo o suporte para ela, né? Então, dizendo, vai, filha, você consegue. Então, essa menina, quando ela for para a vida, ela vai, assim, ó, com tudo, eu consigo fazer qualquer coisa, né? Uma importante é esse incentivo, porque a partir do não você vai se afogar, né? Se você gera uma outra expectativa na criança, gera medo, futuramente ela não vai aprender a nadar e vai ter muito medo, né? A partir do momento que você libera, diz assim, não, vai que eu tô aqui, eu tô te dando suporte, porque nós pais viemos para isso, para ser suporte na vida dos filhos. Para ser suporte. E quanto é importante, né? A presença, né? Estar junto, o apoio. E isso vai servir não só ali para a questão de nadar, para a questão, mas vai servir para a vida profissional dela, né? Então, ela vai saber que ela pode, que ela consegue, né? Que tem o suporte, que ela tem capacidade. Então, isso é maravilhoso. E você sair da parte do roteirista, né? E você ser o ator da sua história. Essa é a primeira peça fundamental nesse primeiro dia dessas 12 semanas, né? Ser autor da sua própria história. Você ser o autor da sua própria história. Exato. Não é ficar contando historinha bonita por aí, não. É você se jogar no palco e atuar. Deixar o medo, deixar a insegurança, deixar a indecisão de lado. Tem medo, vai com medo. Eu sempre usei uma frase, né? O não eu já tenho, eu vou atrás de um sim. E esse é o grande desafio. É você ir atrás do sim. E de todas as vezes que eu fui atrás de um trabalho e saí com esse pensamento, todas as vezes voltei empregada. Então, assim, por que ficar contando historinha, se mutilando? Porque a gente se mutila mentalmente. Porque o que? Eu tô me podando, né? Minha árvore
neuromuscular, cerebral, assim, tá em funcionamento, mas eu não posso, eu vou me podando. A gente vai Você se... tem tanto potencial que você nem se dá conta. Que lá atrás alguém disse, ou talvez você encontrou um professor no meio do caminho e disse assim, você é incapaz de aprender. Você é incapaz, você nunca vai sair daí. Você vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. E você comprou como verdadeiro. E E muitas vezes... aquele que ouviu a mesma frase disse assim, eu vou mostrar para você que eu vou ser muito bom. Então, assim, o que você tem feito das oportunidades que a vida te oferece? Época de pandemia, muita gente cresceu. Muita gente Por quê? cresceu. Porque usou como uma possibilidade, uma oportunidade. E há aquele que ficou contando história de escassez, de dificuldades. E às vezes também a pessoa tem tanto potencial, né? Mas ela não se permite utilizar esse potencial, porque na realidade alguém lá no passado não teve a possibilidade de estudar, não teve a possibilidade de exercer a profissão que desejava, né? E a partir daí, o que, que você está contando para o teu sistema, né? Que você não pode ser melhor, você não pode ser maior, né? Que aqueles que tiveram dor. Então, a partir do momento que você olha para tudo isso, que você vai na origem, corrige, né? Você consegue seguir o seu caminho, você consegue seguir o seu propósito, consegue liberar toda a grandeza que tem dentro de ti, né? Às vezes a gente fica naquela, né? Ah, eu não vou contando historinha, né? Ah, já fiz uma faculdade, já consigo, né, exercer minha profissão, mas aí a gente fica naquela, né? Não, eu não consigo ainda porque eu preciso fazer mais uma faculdade, tá? Daí tu vai lá e faz. Não, mas eu não consigo ainda porque eu preciso fazer mais um curso, né? Você tá vendo que existe um profissional ali na tua área que tem, sei lá, 2, 3 faculdades, tem mais especializações e tal. E existe essa comparação, né? Se o outro tá fazendo daquela forma, eu tenho que fazer igual para me ter sucesso, né? E realmente precisa fazer dessa forma? Não. Porque na realidade todos nós temos a nossa capacidade de contribuição, cada um de nós tem a nossa bagagem, as nossas experiências. Por exemplo, eu e a Elaine, a gente está no mesmo ramo de terapias. Ela tem as especialidades dela, eu tenho a minha, e eu tenho as minhas experiências de vida, ela tem as dela. Então, a gente precisa ser igual? Não. Cada uma tem as suas qualidades, cada uma tem as suas, né? Cada uma tem os seus cursos, as suas vivências. E a gente não precisa ser igual a uma outra, né? Não precisa ver que cursos a Elaine fez para dizer, não, se eu vou conseguir se eu fizer os mesmos cursos que ela fez. Não. Então, a gente vai construindo a nossa história, vai sendo um dia de cada vez, né, Elaine? E assim é em Sim. todas as profissões, né? É em todas as profissões, porque na realidade o que a gente está contando, né? Eu trabalhei durante algum tempo, eu trabalhava muito com arquitetos e arquitetos mais designers, né? Então eu vi muito, sabe, essa questão desse tipo, sabe? Então, o que que acontece, né? Às vezes a gente está contando historinha porque a gente não está conseguindo aquilo que a gente quer, né? E tudo é possível, Tudo é tudo. possível. Porque a partir do momento que você se reconhece como um ser grandioso que é, olha o poder que nós temos de procriar, de falar, de pensar. Só que nós fomos rodados a pensar também. Uhum. Nós precisamos, foi o que nós falamos já semana passada, nós precisamos voltar a pensar. Pensar. E a informação chega tão rápido para nós hoje em dia que não se tiramos o trabalho de pensar. Então, temos ideias, mas às vezes é difícil de colocá-las no papel. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a ideia, estou mexendo no celular, tinha uma ideia grandiosa, mas eu a perdi. Então é importante você sempre ter uma agenda, tá anotando, porque vem informações diárias. Você é intuído a fazer algo grandioso. E você às vezes não sabe por quê e como. A partir do E a nossa... momento que você começa a anotar e olhar para aquilo que você precisa, né?
projetar, que é um projeto de vida, tu vai ver como as coisas vão se encaixando. Exato, e a nossa, que eu vejo muito, né? Existem muitas pessoas, né, que estão presas ali entre a depressão ou a ansiedade, né? Então, ou é um excesso de pensar lá no passado, né, situações que não deram certo, situações, vivências, experiências, né, que muitas vezes a pessoa nem se dá conta. E isso é terrível, porque a pessoa não consegue sair do lugar mesmo, né? Não consegue raciocinar. Muitas vezes não tem vontade nem de levantar da cama, né? Então, isso é um processo que só quem tem mesmo que sabe o que é, né? Ou uma ansiedade, né? Fica imaginando mil coisas, idealizando mil coisas lá na frente, né? Preocupações, vai uma exaustão de preocupação, né? E isso também é disfuncional, né? Porque quando que a gente está no controle da nossa vida, né? Quando a gente está no nosso presente, quando a gente está no nosso real consciente, né? Que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente é dono das nossas escolhas, né? Aí eu escolhi esse trabalho, mas por que eu escolhi esse trabalho? Realmente esse é o melhor para mim, né? Então, a gente faz escolhas com mais consciência, né? Relacionamento também, né? Quantas vezes a gente vê relacionamentos disfuncionais, né? Então fica naquele ciclo, né? Então a partir do momento que você olha lá para a origem, também consegue ter um relacionamento saudável, porque tudo existe uma razão, né? Alguma questão ali, né? Por que que tá tendo sempre a mesma questão? Então, é importante você declarar algumas metas a seguir, né? A Ivone aqui deixou, tem a Ivone, ela botou aqui, não sei se ela já entrou ou não. Ela disse que ela não conseguiu entrar na live, né? Então, se não conseguiu entrar na live, tudo tem alguma razão, tá? Então, quem lá atrás não conseguiu ter resultado, me veio agora, né? Então, tudo tem uma razão de acontecer. Se não conseguiu ver, se não conseguiu assistir, né? Tudo existe alguma razão por trás. Tudo. Entra e sai de novo, né? Também é importante tentar, porque às vezes entra, não ativa o som. Também às vezes acontece isso. Né? Não sei se ela conseguiu entrar já ou não. Ela tinha entrado, provavelmente o som não estava ativado. Deixa eu ver se eu converso com ela aqui. A importância de se fazer escolhas, né? Eu acho que ela tentou entrar ao vivo com nós. Então pode ser. Então, foi por isso. Ao vivo são nós duas, né? As duas. Ou quem sabe algum dia a gente abre para mais alguém. Isso. Né? Então, nosso propósito hoje é trazer consciência. Né? Trazer consciência para nós. A partir do momento que você faz escolhas para atingir algumas metas, não implica se elas vão ser positivas ou negativas. Pode acontecer as duas questões, né, Dani? Sim. Aí vem outra questão. Pode você trouxe, eu quero tanto algo, né? Como? Eu acho porque pode implicar, que nem você falou antes, né? Às vezes eu quero tanto trabalho e eu me dedico àquela vaga, mas talvez aquela vaga não era para você, né? A partir do momento na hora que você se não entende, né? Na hora a gente se questiona, a gente diz, eu queria tanto aquele trabalho, porque a gente imagina, já idealiza. E talvez ali aquele lugar não era para você, né? Talvez ia ter causado dor, talvez ia ter várias disfunções. E assim é para tudo, né? Às vezes a gente imagina seguir um caminho e na realidade vem Deus ali e coloca você em outro caminho completamente diferente, né? É a mesma coisa quando você programa uma viagem, né? Senão, em tal tempo eu vou chegar em determinado lugar e no meio do caminho fura um pneu,
E você coloca às vezes assim, nossa, hoje o dia começou ruim. E será que é ruim mesmo? Será que é uma proteção para te livrar de algo maior na frente, né? Eu sempre vejo dessa maneira. Eu Quando também. acontece algo que vai me atrasar, eu digo, opa, algo está se mostrando aqui. E eu agradeço e muito, por quê? Porque se está se mostrando dessa maneira, só que às vezes não temos consciência para Não, determinar o que está acontecendo naquele momento, né? exatamente. Quantos casos que acontecem, né? Da pessoa se atrasar, a pessoa perder algum horário, perder algo ali, né? A pessoa não tem o hábito de se atrasar. E quando acontece alguma coisa assim, é porque tinha, não era o teu caminho de ir naquele horário, né? Então, talvez Deus ali, teu anjo da guarda, te protegeu de algo, né? Então, Sim. é muito importante aceitar, né? Que se aconteceu daquela forma. Eu tenho uma frase sempre que eu digo assim, né? Que eu acho que eu já até falei aqui também, que na vida tudo acontece por um propósito, né? Tudo tem uma razão de ser e de acontecer, né? Então, às vezes a gente tem alguma situação ali que nos gerou dor, sofrimento, né? Mas talvez tenha sido para nos colocar num caminho melhor, né? E na hora a gente não entende, né? Porque muitas vezes a gente quer estar 100% no controle, né? A gente quer que as coisas ocorram tudo do nosso jeito, né? Ah, eu determinei que o meu dia vai ser assim, 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 né? Tá todo desenhado. E na realidade, às vezes não acontece do jeito que eu desenhei, né? Existem outras razões por trás, outras interferências, outros movimentos, e na hora a gente não entende. Deixa eu ver aqui, tem mais. A Ivone, mensagem da Ivone. Então, Ivone, tá o convite é você retomar a ser artista da sua história. Se imagine no grande palco da vida e você tem que mostrar o seu maior e melhor papel. Esse é o primeiro passo para quê? Para que você retome a sua liderança. Por que, que é bom sermos criança, né, Dani? Como a Dani trouxe antes. Se lá atrás eu não fui muito podada, não, Dani, eu sempre fui meu, a mãe me deixou por conta. Então, assim, mas em algum momento eu recebi alguma crença. Eu recebi um bloqueio, uma trava, né? E isso às vezes nem precisa falar. Está acontecendo no sistema familiar e eu não posso me permitir viver de certa maneira por causa do que meus ancestrais viveram, né? Tá gravado no DNA nosso. Tudo vem como uma informação. Então, a partir do momento que eu retomo, entro num espetáculo, criança é maravilhoso, porque elas sobem no palco, elas dançam. Eu vi pela minha neta, né? Ela subiu no palco, era como se ela tivesse feito aquilo a vida inteira. Ela treinou menos que as outras crianças e ela tinha dentro dela uma leveza, coluna, postura, tudo perfeito. Como se tivesse nascido para aquilo. E sem medo do que os outros iam falar, sabe? A partir do momento que eu faço algo sem me preocupar com os outros, ser espontâneo, né? Às vezes tem que pensar o que vai falar. Não existe isso, gente. Seja mais espontâneo. ser, né, você, seja você mesmo, né? Porque quantas Sim, pessoas deixam de fazer aquilo que querem, aquilo que realmente desejam, por medo das críticas, por medo dos julgamentos, o que, que o outro vai pensar, o que, que o outro vai falar, né? Eu mesma já tive essas crenças, né? Para mim começar aqui a fazer as lives, apesar de eu não ser uma pessoa que tenho, né? Eu não tenho dificuldade para falar, não tenho dificuldade de me expor, né? Mas vem essas crenças sabotadoras em nós, né? É meio que automático, mas cabe a gente permitir que elas entrem e decidam a nossa vida ou não, né? Então cabe a nós fazermos as nossas escolhas, né? Tomarmos as nossas decisões. E esse é um dos passos, né?
Estarmos no controle da nossa vida. O que a gente quer fazer, que metas a gente quer atingir, né? E a partir do momento... Temos o nosso próprio fertilizante, né? Uhum. Não preciso que o outro venha adubar minhas ideias. Eu preciso adubá-las, fazer com que essa planta que existe mentalmente em mim, esse projeto, saia para o papel e saia para a vida. Exatamente. E como que eu vou fertilizar? Sendo positiva, pensando positivamente, acordando com alegria, agradecendo pelas pequenas coisas. Esquecemos de agradecer pelo dom da vida. Acordou, tá vivo. E não é só mais um dia. A gente sabe que ele falou em ser positivo, né? Eu, durante muitos anos da minha vida, imaginava que eu era positiva, né? Porque, meu Deus do céu, falava tudo quanto é frase, pensamentos, né? Sempre gostei muito de ler, então, nossa, falar pra fora, assim, eu era extremamente positiva, né? Incentivadora, motivadora pros outros e tal. Mas e pra mim mesma, não era assim, entendeu? Internamente, eu não era assim. Então, muitas vezes a gente fala, né? A gente fala que é positiva, a gente traz frases, traz, né? Mas e lá dentro, como é que tá? Né? A gente realmente acredita naquilo que tá falando? Então, hoje é um questionamento que eu deixo para vocês. E às vezes o que acontece? Valorizo tanto o outro, Uhum. político, artista. Nossa, tem gente que fica venerando um artista, um jogador de futebol, Uhum. né? Nada contra o jogador de futebol. Não, não é isso, Ivana, que a gente está falando, né? Né? Mas assim, esquecemos de grandes escritores, esquecemos principalmente de quem? De nós De mesmos. nós mesmos. Não são eles que vão fazer a nossa vida, né? É você. E sempre vai ser você, não é o outro. O Não, que o outro você mostra e me incomoda, também não está no outro, está em mim. É o exatamente. momento do despertar. Porque eu estou com 45 anos, eu ouvia lá, quando criança, que aos 45 anos as pessoas eram velhas, Dani. Mas Estão morrendo, eu na né? minha Estão adolescência, morrendo. Eu quero mais 45 no mínimo, gente. quando eu tinha, era criança, ali numa fase entre os 10 aos 10, 12 anos, eu dizia que quem tinha 40 anos era muito velho. E hoje eu já tenho 44, já vou fazer 45. Eu digo, meu Deus do céu, não existe, sabe? São crenças que a gente vai nos limitando, a gente vai colocando, né? E Na a nossa criança cabeça. falar idades, né? Como existe também. Uhum. Ah, não quero falar minha idade, não quero. Por quê? De vergonha da história que você percorreu. Sim, Cada passo que eu dei na minha vida foi importante. Todos, 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 todos. E o todos. autodescobrimento foi o maior de todos. Se autodescobrir, se autoconstelar diariamente, né, Dani? Nossa, Uhum. é chuva de informações que vêm. São coisas que acontecem no nosso dia a dia de uma maneira assim que não dá para mensurar. E a De gente vai ter, informações que vão e a chegando. gente vai tendo consciência das razões que a gente tomou determinadas escolhas, né? Porque tudo influencia na nossa vida, né? Por que a gente vai na padaria e escolhe sempre a mesma coisa, né? Por que a gente vai, a gente escolhe, a gente sempre tem o mesmo estilo de roupa? Por que a gente escolhe determinadas pessoas para o nosso ciclo? Tudo existe uma razão, né? Por que né? O que me levou a escolher o marido que eu tenho hoje, né? Então, tudo, o trabalho, né? Tudo existe uma razão por trás, né? Então, quando a gente não está satisfeito com algo, a partir do momento que você olha para a razão daquilo, né, para a origem das suas escolhas, você vai conseguir escolher algo diferente. Né? Você vai conseguir ter os resultados que você procura, porque estar no controle da tua vida é atingir as metas que você busca, né? É traçar
umas metas claras, né? De acordo com a tua essência, né? De acordo com o teu propósito, né? Porque muitas vezes eu já vi também a divisão ali entre duas profissões, a divisão entre, às vezes até mais, né? Que foi o meu caso, né? Entre mais de duas profissões. Então, toda essa divisão é saudável? Não, não é saudável. Existe algo por trás ali para ser olhado, né? Então, quando que a gente está em unicidade, né? Quando a gente está num propósito, né? Numa área. Porque senão, quando a gente está em várias áreas, a gente acaba se dividindo. E a energia não vem em potencial, né? Para os clientes entrarem, não vem em potencial para a gente ter os resultados que a gente deseja, né? Então, quando a gente sai da divisão, a gente entra em unicidade com o nosso ser, né? Com aquilo que a gente veio fazer aqui, com o nosso propósito. E só assim a gente vai ter resultado, né? Quando a gente sai do nosso lugar de vítima. Hã? É enxergar a grandeza da vida e que você não é menor nem inferior a ninguém, né? Esse é o primeiro passo a ser dado. É você se olhar como um todo, como um merecedor, como você também. Se o outro tem direito, que dirá você? Você também tem direito. A partir do momento que você se acha, opa, eu também tenho as condições, eu posso, eu consigo. Não colocar o não na frente de tudo. Exato. E eu me veio muito, né? Quantas pessoas não têm amor pela vida, né? Tipo, o prazer de estar vivo, né? Porque isso também é estar no controle, né? A gente entender toda essa grandiosidade da vida, né? E às vezes acontecem os fatos e a gente não entende, a gente entra só na dor e no sofrimento e fica só naquilo ali, né? E a gente não consegue sair. E a partir do momento que a gente sai, a gente olha, a gente corrige, aí a gente vai aprender a ter prazer pela vida, prazer em estar vivo, prazer em apreciar um dia lindo de sol, né? Apreciar a natureza, apreciar o crescimento de alguém, de um filho, de um neto, né? De um bisneto. É um processo tão lindo que você precisa se resgatar, ser líder de si mesmo. Porque a partir do momento que eu olho, eu não preciso. Nós aprendemos numa parte da nossa vida a sermos dependentes dos outros, tanto para pedir um conselho, né? Como para tomar decisões. A gente está delegando a responsabilidade da nossa vida para o outro. Não é assim que funciona. A partir do momento que você olha para si e diz assim, não, eu dou conta, eu sou responsável, se vai dar certo, vai dar errado, a responsabilidade é só minha. A partir do momento que eu olho dessa maneira e ajo, porque eu preciso sair da inércia, eu preciso ir para ação. Sim. Porque a constelação, na realidade, né, é trazer consciência, é entender as razões das nossas escolhas, né? Olhar para a origem, né, do problema, da situação e trazer a capacidade de você fazer uma nova escolha. Mas a partir daí é de quem é a responsabilidade, né? É de vocês, porque a gente faz a nossa parte, mas o cliente também tem que fazer a parte dele, tá? Vai acontecer milagres? Não, né? Você vai ter uma nova consciência, mas existe a tua responsabilidade, né? De fazer, de agir, de colocar em prática, né? De entender que consegue fazer uma nova escolha, né? Porque é 50%, né? 50% nós e 50% vocês, né? Porque, bom dia, Marli, tudo bem? Bom Porque não adianta, né, a gente, cliente daqui a pouco vai dizer assim, eu constelei lá e nada na minha vida resolveu, né? Mas e você fez a sua parte, né? Porque eu via muito com alguns clientes, né, onde eu trazia muita consciência, né, embora eu não na parte da constelação, mas
dentro da área, de outra área, né? Trazia muita consciência, muitas coisas para o cliente fazer, para ele ter resultado, né? Mas a maior parte das vezes eles não faziam, né? Então, iam ter resultado? Não iam ter resultado. Porque a minha parte era falar o que era necessário fazer para ver o resultado, né? Mas a outra parte que era deles fazerem, eles não faziam. Então, iam ter resultado? Não iam ter, né? Então, assim, isso é no atendimento de constelação, né? A gente traz a consciência, a gente traz, né? Toda a origem, muitas vezes até nas doenças também, né? Me veio agora. Que às vezes as pessoas estão doentes, mas também negam a doença, né? Então, a partir do momento de que tu aceita, tu olha para tudo isso, também está no controle, né? Então... Porque a partir do momento que você deixa que pensamento tire tua tranquilidade, você não se responsabiliza por nada. Porque a partir desse princípio, né, que os pensamentos estão me auto-sabotando, me trazendo tristeza, me trazendo aflição, frustração. Se eu trago para o meu eu um eu doente, sem estrutura, maturidade, indeciso, inseguro, instável, impulsivo, ansioso, você fica escravo dos seus pensamentos, das emoções, né? As emoções destroem. Muitos executivos e pessoas de sucesso podem ter um eu doente ou imaturo. Podemos ser ótimos para trabalhar problemas externos, mas quando se trata de resolver aqui dentro, não consegue. Não conseguem. Quantos executivos, né? A gente vê às vezes, agora me veio, né? Utilizando o trabalho como fuga, né? Existe a necessidade de estar muito tempo fora de casa, né? Porque precisam trabalhar muito, né? São exigidos muito do trabalho, né? O trabalho exige muito da pessoa. Mas por quê? Isso também é uma disfunção, tá? Não vamos pensar que aquela pessoa lá é super ocupada por acaso, tá? Por causa da profissão. Tudo existe algo por trás, né? Muitas vezes, quando a pessoa acontece esses casos, né? Muitas vezes é fuga, né? Pela insatisfação da vida que tem, né? Então, às vezes, não é por acaso, né? Então, às vezes a pessoa tem a capacidade de gerenciar, tomar tantas decisões ali organizacionais, né? Mas e na vida própria, pessoal, né? Às vezes não é bem assim. Então, tudo existe uma razão por trás. O mais lindo de tudo é olhar 2000 anos atrás, que teve um grande mestre, né? Que mostra a grandeza da vida, de ser autor da própria história, que é Jesus. Ele é um exímio mestre em nos mostrar que podemos ser autores da nossa própria história. E a constelação faz muito isso, não julgar, porque ele não julgava ninguém. E ele não achava que as pessoas eram incapazes. Todos eram capazes aos seus olhos. Me veio uma passagem bíblica, mas tipo, eu não vou saber contar certo, porque né, eu me veio agora, mas enfim, eu não lembro, talvez tu lembre, né? De uma mulher que tinha deficiência visual, né? E teve uma passagem lá que Jesus acho que perguntou, né? Quem queria ser curado, algo assim. E aí, depois ela disse para ele, mas Jesus, por que tu não me curou, né? E ele disse para ela, porque você não me pediu, né? Não me recordo mais, depois qualquer coisa pergunta, vou procurar e vou escrever sobre isso, né? Vou até anotar aqui. Mas quantas vezes, né, a gente não pede, a gente não escolhe viver o nosso melhor, né? Então, porque Jesus mesmo já disse, né, que é uma escolha, né? A Sim. gente tem que escolher, né? Então, a partir do momento que a gente escolhe a vida que a gente quer viver, a gente escolhe os resultados que a gente quer ter, né?
A partir daí que a gente tem as nossas metas, o correto é a gente atingir essas metas. E se a gente não atinge, o que que tem por trás disso, né? O que que tem lá de origem que a gente não consegue atingir nossas metas, né? Nós trouxemos tanto a negatividade para o nosso dia a dia, que ao invés de nos melhorar, acabamos piorando. Por quê? Porque o negativo é muito mais forte. Sabe aquele desenho do Pica-Pau? Vou trazer o Pica-Pau, porque acho que todo mundo assistiu, né? Todo mundo assistiu Que vinha, né? O bonzinho e o mal, né? Ficava ali. E muitas vezes nós damos vazão àquele pensamento negativo. E eu preciso estar no positivo. Ah, mas tem situações que é difícil. Aí que eu preciso trabalhar muito mais isso. Tem que trabalhar mais. Porque não é o outro, sou eu e eu. Até eu não romper essa barreira, que eu pense que foi o outro, que foi fulano, que foi ciclano, dizer assim, não, eu sou responsável. Eu preciso assumir minhas atitudes, minhas ações. Os outros são só instrumentos, né, para nos mostrar aquilo que a gente tem que melhorar em nós, né? Aquilo que a gente tem que corrigir em nós. É a mesma coisa quando você vê um filho seu em perigo. Você trava, congela ou você tenta salvá-lo? É a mesma situação no seu dia a dia. Você tem a trava, você tem o congelamento, mas você precisa agir rápido. No caso, quando você vê uma criança, um filho seu, alguém próximo em perigo, você se joga. É assim no nosso dia a dia. Nós precisamos sair da inércia e ir para a ação, sempre. Sim. E olhando para a solução, sem ficar martelando no problema. Uhum. Porque quantas vezes a gente tem um problema, né? E a gente fica só olhando para o problema, né? Só para o problema. A gente não consegue, né? Em vez de perguntar o que que a gente vai fazer com esse problema, que aprendizado eu tenho, né? Como eu vou solucionar, né? Para onde eu devo olhar. E a gente, né? Às vezes existem 1 milhão de possibilidades ali, mas a gente foca só no problema, né? Então, isso é fazer escolhas, né? São escolhas que a gente faz, né? Olhar para a solução ou olhar para o problema, né? Então, isso é estar no controle da nossa vida, né? Traçar metas, objetivos. Às vezes é preciso refazer a nossa meta, né? Traçar um novo caminho, porque às vezes aquele que a gente escolheu não era o melhor, porque a partir do momento que a gente começa a olhar para a origem das nossas dores, nossos sofrimentos, aquilo que nos, né, gera desconforto, aquilo que a gente não está conseguindo atingir, a partir do momento que a gente olha para tudo isso, às vezes a gente entende que é preciso retraçar ali um novo caminho. E tá tudo certo. O melhor que a gente conseguiu, né, identificar isso hoje, né, do que daqui a 1 ano, 2, né? Então, quanto antes a gente olha, melhor. Porque às vezes a gente fica ali, né? Podia ter atingido um resultado antes, poderia ter sido mais próspero, poderia ter sido mais feliz. Mas a gente fica naquele ciclo, né? A gente não consegue sair dele. E fica um convite também a vocês. Olhem para seus filhos. Uhum. Olhem, porque se eles estão com raiva, estão agressivos, atrás de uma agressividade é um grito de dor. Hiperatividade É um também. pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. A hiperatividade, há vários déficits de atenção que está vindo, né? Autismo, tem muitas situações. Ele é só um espelho do teu sistema familiar que precisa ser visto. E às vezes, quanto mais, né, latente, o que que eu vejo? Mais o sistema está querendo se mostrar, né? Mais as situações ali estão latentes. E é como se... Porque às vezes, né, a partir do momento que você olha, a solução vem. Então, tipo, quanto mais eles, né, mais eles querem se mostrar, tipo, mais latente tiver, é como se o sistema familiar estivesse dizendo, olhe para isso, olhe, por favor, né? E até não olhar, as situações vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo e vão tentando se mostrar de uma forma ou de outra, não tem, sabe? Então, quanto antes melhor olhar para isso, é melhor.
é sempre um alerta. Um alerta para nós. Nós, como pais, precisamos também estar alerta aos nossos filhos. Filhos, né? Comportamentos, né? Os Porque às vezes comportamentos. acontece, né? Agora me veio, né? Às vezes acontece uma situação na escola, a criança não tem liberdade de falar, né? E não quer mais ir para a escola, né? Por que ela não quer ir mais para a escola, né? Às vezes os pais só julgam, né? Obrigam, mas existe aquela conversa, né? Aquela transparência, dar a liberdade para a criança contar, né? O fato que ocorreu, né? Saber ouvir é importante, né? Porque muitos pais não têm a sabedoria ali de saber ouvir e vem a crítica, vem o julgamento, né? Eu acho que deve haver a correção, né, Elaine? Tu como mãe, acho que melhor que Sim. ninguém sabe dizer sobre isso, né? Deve haver a correção, né? Mas deve trazer, os pais devem trazer a consciência para os filhos, o que é certo, o que é errado, e trazer a liberdade para eles, para eles terem a abertura de contar o que aconteceu, né? Porque quantos fatos que ocorrem, né? Dentro das escolas, dentro do sistema familiar ali, e a criança não se sente livre para contar, né? Quantos casos que acontecem, quantos? E aí, às vezes, a criança não quer mais ficar sozinha com determinada pessoa, a criança não quer mais ir para a escola, mas o porquê, né, de tudo isso? Algo tem por trás, sempre, sempre tem algo por trás. O que me vem bastante, assim, né, a depressão, ansiedade. Então, o que é depressão? Eu estar frustrado por algo no passado que não deu certo. E tô lá presa àquela memória. E a ansiedade, eu não consigo dormir, eu tenho um pensamento acelerado, eu vou pensar o que eu vou fazer amanhã do almoço, vou pensar o que eu vou fazer no domingo, e apenas é segunda-feira. Essa é a ansiedade. É uma decepção pelo presente, porque é eu querer controlar o mundo. Eu não controlo nem a mim mesmo. Eu Exato. Quando a gente... não controlo nem minhas ordens fisiológicas, que é o meu corpo. Que dirá controlar as outras pessoas, ou o mundo, ou quem esteja ao meu redor. É trazer paz, serenidade para si. O outro, nesse momento, não importa. O mais importante é você. Para que daí você sim consiga trabalhar com o outro. Que muitos pais estão doentes e não percebem que os filhos estão adoecendo. Uhum. Nós precisamos estar alerta conosco, procurar ajuda, uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra. Não é louco que vai a psiquiatra, porque muitas pessoas trazem muito isso, né? Uhum. É para evitar o estresse e a loucura. O tratamento ele vem como um coadjuvante. A terapia é um passo para quê? Para que você possa encontrar o melhor caminho dentro do seu tratamento. Trabalhe a terapia em conjunto. É importante. Que a partir do momento que eu olho e reconheço, né, que se eu vou trabalhar dentro de uma área, eu preciso de ajuda, aí está um grande passo a ser tomado. E muito importante. Então, procurem ajuda. Tá difícil? Manda mensagem para nós no direct, vai ser um prazer conversar, te conhecer. A live fica gravada, né? Meu contato, tanto quanto o da Dani, está na bio. Procurem ajuda. O primeiro passo mais importante é procurar ajuda. Porque a partir do momento que você procura ajuda, você para de racionalizar. Porque senão eu preciso que alguém olhe por mim também. Sim. É ser dar ao amor. E a partir do momento, né, que você toma a decisão de procurar ajuda, algo ali já começa a ser mudado. Só de tomar a decisão. Só de tomar a decisão, algo no sistema familiar já faz o movimento ali para as correções virem, né? E o que é estar no controle, né? Administrar pensamentos, né? Desejos, ter essa capacidade, né? Porque a partir do momento que tu tenha a capacidade
tomar decisões, fazer escolhas, né? Fazer boas escolhas, tá no controle da tua vida. Tu tá no caminho para mudar a tua vida. Eu vou tirar uma carta. Ah, tu vai tirar? Vai. Pode tirar. Sim, olha. Não, pode. Olha, nós duas falamos já. Vai, tira. Sim, vou tirar uma da Inuki aqui. Então vai lá. Eu gosto muito delas. Então vai lá. Porque isso mostra muito dores internas nossa, né? E essas dores podem ser até gestacionais, né? Nós não sabemos o que nossos pais passaram na gestação, como foi a relação, né? E como é importante não criticar e não julgar. Sim. Do meio. Tá quase no topo. Interessante, olha. Medo de se afogar, medo de dar errado. Você joga. E olha, a menininha que nadava, né? Você joga. Você joga. Boia, mergulha, Não nade, tenha medo. brinque na água, lave a alma, Uhum. né? Nossa, Volta a ser criança, sem medo. tudo faz sentido, né? Sim. Elaine, nosso tempo está se encerrando, né? E é tão bom, ficaria o dia inteiro aqui a gente conversando, trazendo consciência, né? Gratidão a todos que passaram por aqui. Gratidão, Elaine, pela tua participação, pela tua presença, né? Na segunda-feira que vem a gente continua, tá? A gente vai pro segundo passo, né? A gente continua, então vão ser 12 semanas. Vocês são os nossos convidados. Eu sei que muita gente daqui a pouco tá trabalhando, não consegue assistir, mas a live vai ficar gravada, tá? Então deixo o convite para vocês assistirem, deixo o convite para vocês enviarem para alguém, se vocês sentirem, né, no coração, porque às vezes a gente é só instrumento, né, para alguém que precisa assistir isso. Né? Quantas vezes a gente sente de mandar algo para alguém, a gente manda para outra pessoa e era, né, a outra pessoa estava procurando por algo. Estava precisando. Então, às vezes a gente é só um instrumento ali, né? Então, se vocês sentirem de enviar para alguém, envia. E só gratidão mesmo, né? Gratidão. Gratidão a todos que passaram e que vão passar por aqui. Então tá. A semana seja abençoada e iluminada. Tá. Eu deixo o convite, né, para vocês participarem da minha live também hoje às 8h30, tá? Que a gente vai começar uma jornada, então, de 30 dias sobre criando prosperidade, né? Então, deixo o meu convite. Gratidão, Eloy. E tem live também com a Marli. Vamos falar sobre vícios hoje. Vi uma ótima live, um ótimo assunto para se falar, né? E quem tiver a oportunidade de assistir a live da Elaine, ele assiste. Eu não tenho dúvida que vai ser maravilhosa. Até quero ver se eu consigo assistir, porque é um assunto que a gente sempre recebe muito, né, em atendimentos também, né? Então, deixo o convite ali para vocês, que não tenho dúvidas que vai ser maravilhosa. Minha da Dani também, 8h30. Não percam. Gratidão, Elaine. Beijo grande, ótimo dia, ótima semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.